Olá a todos, meu nome é João Victor, sou especialista em Windows aqui no time da Microsoft Brasil. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os recursos de segurança do Microsoft Edge e como os mesmos se interagem com os recursos de segurança do Windows 10 a fim de proteger a sua navegação e downloads realizados através da internet. Bem, vamos começar. Hey Cortana, abrir Microsoft Edge. Tudo bem, abrindo Microsoft Edge. Bem, já dentro do Edge, vou habilitar um site que me permite a demonstração do recurso Smart Screen. Smart Screen é um filtro que permite que as páginas e os sites sejam classificados através de reputação da sua URL e também da reputação dos aplicativos que estão disponíveis para download. Então, por exemplo, quando você tenta navegar em uma página que é uma página suspeita, seja de uma rede social ou algum outro link em um artigo ou blog, e esse link não é reconhecido pela base de dados do Smart Screen como sendo um link seguro ou foi reportado por alguma organização, automaticamente o Edge barra essa navegação e não permite que você continue nesse link. O mesmo acontece por uma página de malware e também para downloads bloqueados, onde o Edge diz que não é possível baixar um exe, para onde esse link está apontando, por considerar que ele foi bloqueado pelo filtro Smart Screen. Nesse caso, a aplicação foi desenvolvida justamente com o propósito de más intenções, ou talvez não tenha sido assinada corretamente para que esteja em conformidade dentro do Windows 10. O mesmo acontece quando você navega para sites que têm downloads disponíveis. Quando você tenta fazer um download através do Microsoft Edge, ele realiza as configurações de segurança, ele aplica essas configurações de segurança e já informa que o aplicativo em questão que você está tentando executar não é seguro, foi reportado como não seguro. E aí ele te traz duas opções, ou excluir esse aplicativo, ou então exibir os downloads. Quando você exibe os downloads, você tem as opções de navegar até a pasta, onde esse aplicativo está instalado, e então executar esse aplicativo mesmo assim. Lembrando que o Edge barrou ele em um primeiro momento e num segundo momento o Smart Screen do Windows interferiu, não permitindo que esse aplicativo seja executado justamente por entender que ele causa malefícios ao seu computador. Essa é a estratégia de comunicação entre o Edge e o Windows no quesito de segurança para que a sua navegação seja o mais tranquila e o mais segura possível. Lembrando que o Windows conta com o Windows Defender, que está ajudando a proteger mais de 300 milhões de devices todos os dias no mundo. Então, tá aí mais um recurso de segurança que inibe as ações de downloads maliciosos e navegação suspeita dentro da internet. É o que torna um dos browsers mais seguros disponíveis no mercado hoje. Bem, continuando sobre os navegadores disponíveis dentro do Windows 10, vamos falar agora do Enterprise Mode do Internet Explorer 11. Lembrando que o IE 11 está disponível dentro do Windows 10 apenas para questões de compatibilidade, onde você tenha soluções e aplicações legadas que foram desenvolvidas e homologadas para versões anteriores do Internet Explorer e precisam que as mesmas ainda continuem sendo executadas mesmo estando dentro do Windows 10. Então, separando as coisas, o Edge é o browser daqui para o futuro, para as novas aplicações já modernas, e o IE 11 passa apenas a integrar um cenário de compatibilização dessas aplicações. Bem, vou começar aqui abrindo o Internet Explorer e vamos navegar na página do MSN. Veja que a página carregou normalmente, mas imagine um cenário onde eu tenho um problema de compatibilidade nessa página, ou seja, uma página interna, um serviço interno, um portal SharePoint, e eu precise assegurar que esse portal, que essa página, funcione. Então basta que eu vá em Ferramentas e habilite o modo empresarial. A partir desse momento vocês vão reparar que a página vai sofrer uma atualização, ele fez um refresh na página e o ícone do Enterprise Mode passou a ser exibido ao lado da barra de endereços, sinalizando para mim que o Enterprise Mode está ativado. O modo empresarial, o Enterprise Mode, emula o Internet Explorer 7 e 8 dentro do IE 11. Então a ideia aqui é justamente trazer recursos de compatibilidade de browsers anteriores, no caso IE7 e IE8, para dentro do IE 11, dessa forma fazendo com que a sua homologação, a sua transição de migração de Windows 7 para Windows 10 e
das outras versões de navegadores para o IE11 seja o mais tranquila possível. O Enterprise Mode te ajuda a renderizar essas páginas, mesmo em questões de dificuldade. Então aqui, nesse pequeno vídeo, você aprendeu a habilitar o Enterprise Mode como um usuário comum acessando uma página da web. Bom, agora que aprendemos a habilitar o modo empresarial para uma única página da web, para garantir a compatibilidade dessa página, vamos entender agora em um contexto um pouco mais amplo como ficaria a habilitação de vários sites, ou como eu diria que para o Internet Explorer 11 que ele sempre iniciasse em modo empresarial para que os meus sites sejam compatibilizados. Então, para fazer isso, vou usar mais uma vez o exemplo aqui do site do MSN. Eu, no papel de gestor de TI, já devo ter uma lista de sites que eu quero compatibilizar preparadas, e eu, através da ferramenta Enterprise Mode Site List Manager, eu vou adicionar esse meu site para compatibilização. No caso aqui, eu já tinha alguns sites adicionados, vou removê-los e vamos adicionar o site do MSN. Note que ele já traz o domínio do site do MSN que eu quero compatibilizar, os subdomínios disponíveis para ele também. Já está dizendo aqui que vai abrir por padrão no IE, né? Então ele vai ignorar o ED, vai pular diretamente para o IE, já que eu estou falando de compatibilização, e vai executar em IE8 Enterprise Mode, né? Como eu tinha citado, o modo que Enterprise Mode do IE11 ele emula o IE8 e o IE7 a fim de garantir a compatibilidade das aplicações. Então ele valida essas URLs, disponibiliza aqui para a gente, e aí feito isso, se eu tenho mais algum site para adicionar, basta repetir esse processo, adicionar os meus portais SharePoint, outros serviços, enfim, todos os sites que eu desejo compatibilizar, o que eu já identifiquei algum problema de compatibilidade, e aí uma vez concluído, venho em Arquivo, Salvar para XML. E aí, salvo esse arquivo como um nome sites.xml dentro da minha pasta www.root, né, que é a pasta padrão do IIS. A recomendação aqui é sempre que você gerar a lista de sites que devem ser compatibilizados, você salve essa lista dentro da raiz do seu servidor web. A ideia é que toda vez que o Internet Explorer inicia, ele leva os primeiros 20 segundos analisando o seu servidor web, se existe uma lista ou não, para que ele possa compatibilizar. Então ele faz essa análise, identifica se há ou não uma lista, e aí ele sobrescreve as configurações do browser, as configurações padrão, para ativar o Enterprise Mode e respeitar a lista de compatibilidade para os sites que foram listados ali. Então, feito isso, salvei dentro da minha raiz do IIS. Posso fechar a ferramenta. E aí, um passo adicional é habilitar as políticas de grupo para assegurar que o IE sempre inicie carregando essa lista de sites que eu acabei de definir. Então, para fazer isso, executar gpdit.msc. E aí vou localizar aqui dentro de configurações do computador, modelos administrativos, componentes do Windows, puxar para cá um pouquinho, Internet Explorer, e aí eu vou localizar a primeira política, que é usar a lista de sites do modo empresarial do IE. Ao abrir essa política, eu clico em habilitado e aí informo o local URL da lista de sites. É aquela lista que a gente acabou de salvar. E como eu disse que a recomendação é salvar dentro do seu servidor web, do servidor web da sua corporação, a URL nesse caso, no meu caso do servidor IS, vai ser http://localhost sites.xml. E aí, basta aplicar e dar OK. Uma segunda política que deve ser habilitada chama... deixa eu localizar aqui. Permita que os usuários ativem e usem o modo empresarial a partir do menu de ferramentas. Basta apenas habilitar a política, não precisa fazer mais nada aqui. Aplicar e OK. Com essas configurações aplicadas, sempre que o Internet Explorer for iniciado na corporação,
ele irá respeitar os sites que foram discriminados nessa lista e os usuários, através do menu de ferramentas, conseguirão também fazer a homologação desse site, ajudar você, caso você esteja navegando em um outro site que não compareça, que não esteja na lista, não esteja presente nessa lista de compatibilidade, o seu usuário, através do menu de ferramentas, vai conseguir também enxergar essa opção de modo empresarial e habilitar. Tudo isso se deve àquelas duas políticas que ativamos. A primeira política, para consumir os sites que eu, enquanto gestor de TI, já defini que gostaria que fosse compatibilizado, e a segunda política, para habilitar que os usuários da minha corporação possam, por si só, habilitar o modo empresarial, caso eles estejam navegando em uma página e encontrar um problema de compatibilidade, e com isso me ajudam a reportar também mais sites para que eu possa agregar ainda mais a minha lista e fazer com que o Internet Explorer cada vez compatibilize mais sites e me ajude a trazer uma migração mais suave para o Windows 10 e das minhas aplicações para o Microsoft Edge. Bem, esta foi a demonstração de Enterprise Mode do Internet Explorer. Meu nome é João Victor Janido, trabalho como especialista Windows na Microsoft. Até a próxima!